Olá, aqui Pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. A minha pergunta de sempre, como você está? Então, a nossa finalidade de hoje é gravar mais uma aula da EBD virtual falando sobre os 10 mandamentos para os dias atuais. A gente já vem maratonando, essa expressão é uma expressão muito comum agora nos seriados, né, das pessoas maratonar um seriado, mas a gente pode aplicar isso aqui também, maratonando então os estudos que estão sendo expostos pelos professores da nossa EBD, e tem sido assim, na minha percepção, muito legal, porque cada um tem apresentado segundo a sua característica, o seu jeito, com a sua criatividade, enfim, está apresentando também o seu cabedal de conhecimento. E hoje nós vamos falar no 10º mandamento, que é não cobiçarás. O título da lição, que é a lição 11, fala assim, olhos cobiçosos. E como eu já disse, trata-se do 10º mandamento. Quando a gente fala não cobiçar, a nossa mente e também a nossa intenção é remetida logo pela questão de cobiçar a mulher do próximo. Mas quando a gente desenvolve a lição, você vai perceber que cobiçar vai além de cobiçar a mulher do próximo. Se você ver o desdobramento do próprio texto bíblico, vai falar sobre não cobiçar a família, o gado, enfim, o que é do outro, aquilo que pertence ao outro. O que é um sentimento diferente da inveja. A inveja, ela traz assim uma ideia de inferioridade a quem está portando esse sentimento, ou portando no sentido de senti-lo e de estar com ele. E geralmente o invejoso, ele tem um sentimento de inferioridade, ou seja, de que ele não seja capaz para alcançar aquilo e logo é motivado por outras situações a ter realmente raiva, é um sentimento faccioso, enfim, outras coisas desse tipo. Mas a cobiça não. A cobiça é desejar o que é do outro. E o autor veio falando que esse sentimento, esse mandamento, ele pode e muito atrapalhar os outros mandamentos, porque se trata de algo que está sendo desejado dentro do coração. Embora que ele faça aqui uma boa explanação do tema, dizendo que desejar é possível e até saudável, mas cobiçar não, porque desejar pode estar atrelado a almejar, a querer algo específico e que de repente você é motivado pelo que outra pessoa fez. Por exemplo, você desejar ter uma faculdade, desejar ter uma pós-graduação, desejar ter um carro, e um carro até igual, da mesma marca do outro, mas não exatamente o carro do outro, entende? Então, é importante que a gente lidar com esses sentimentos tão próprios dos seres humanos, a fim de que a gente possa alcançar uma maturidade, porque nenhum de nós estamos livres de viver ou de infringir os mandamentos colocados por Deus. Sendo 10 mandamentos, e se a gente for ter em mente de que os mandamentos trata-se de uma lei, e que as leis das constituições dos países, principalmente os países cristãos, estão alicerçados na Bíblia, e a Bíblia porta os 10 mandamentos. Então é importante a gente saber lidar com essas questões, como eu já disse, são questões próprias dos seres humanos. A gente não vai ver isso nos vegetais, nos animais irracionais, invertebrados, mas a gente vai ver esse sentimento sendo, se proliferando e trazendo mal-estar aos seres humanos. Então, algumas coisas aqui que ele coloca e que eu gostaria de chamar a sua atenção para ajudar a gente pensar. Outra coisa importante, essa aula não é na íntegra o que nós temos aqui na revista. Aqui é apenas um momento que a gente tem com você, a fim de facilitar e dar para você um norte de como ler e estudar a lição e uma opinião a mais sobre o tema abordado. Nesse caso, a gente tem aqui, a gente está falando sobre, como já disse, o 10º mandamento, ele diz assim, assim o 10º mandamento censura o culto às coisas. O Senhor Jesus afirma que a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Outra coisa também é a gente olhar muito para o que Jesus falou
o que ele ensinou enquanto nessa terra e enquanto com os discípulos. Quando ele fala que a nossa riqueza ou a nossa vida, ou que a nossa alegria não consiste só naquilo que nós temos, é bom a gente olhar para essas questões, só um momento, e tentar pensar de como nós podemos vencê-la dentro daquilo que é possível fazer. Embora que eu goste sempre de lembrar, porque é um texto bíblico e é uma verdade bíblica, de que sem Jesus a gente não pode fazer nada, mas tem coisas que cabem a gente fazer. Ele dá alguns exemplos acerca de Jó, falando da determinação de que ele resolveu se empenhar em uma aliança com os seus próprios olhos, de não pecar. Isso está lá em Jó 31, de 1 a 3. E tem aqui os temas, os subtemas, né, que foram abordados pelo nosso autor. E eu gostaria de falar aqui com você, para que a gente possa, então, focar. Ele fala assim, não cobiçar é uma luta pessoal para que os olhos não contaminem o coração. Importante, eu gosto muito de ditado, né? E talvez esse ditado não se aplique muito, mas se tratando de olhos e de sabendo que os olhos são as janelas do corpo, há um ditado que diz assim, que os olhos não vê, o coração não sente. E às vezes a gente se deixa contaminar por questões muito simples, né? Ele dá 2 exemplos aqui, eu digo simples, porque a gente, ao treinar, ao se manter longe dessa prática, ou longe do desejo das coisas alheias, a gente vai meio que viver, vai encontrar um meio mais fácil de viver e lidar com essas coisas, porque elas nunca vão acabar. A gente, no mundo, nós temos as aflições e o mundo jaz no maligno. Ele fala do rei Acabe, que cobiçou a vinha de Nabote, está lá em 1 Reis 21, de 1 ao 7, é bom que a gente pegue e leia o texto. Ele fala do pecado de Acã, quando então esconde debaixo da tenda dele os despojos de um povo a qual eles lutaram contra o povo, e a orientação dada por Josué, e lógico veio de Deus, é de que não guardasse nenhum utensílio do inimigo, jogasse tudo fora, e ele pegou prata, pegou alguns utensílios e guardou, e por isso o povo sofreu. Ele fala também, no número 2, não cobiçar é uma luta para que a inveja pelo sucesso do próximo não invada o nosso coração. Lembra que eu fiz essa associação da inveja com a cobiça? São sentimentos que andam muito próximos, né? E pode um gerar o outro. A raça humana é dominada pelo espírito de concorrência. Outra coisa também, a gente tentado nessa sociedade capitalista que nós somos, né? Onde para ser você precisa ter, e na verdade se a gente olhar direitinho, a Bíblia nos convida a ser para termos, mas como a gente vive numa sociedade onde há concorrência, há uma questão muito voltada para as coisas materiais, o capitalismo, a gente tem hoje nas redes sociais, as mídias sociais, onde pessoas postam fotos, postam eventos, aonde estão, e tentam enfatizar esse momento, e a gente sabe que nem sempre a pessoa está vivendo aquela realidade, ou a pessoa está bem, né? Ela pode ter fotografado um momento e registrado, mas isso não quer dizer que a vida dela esteja totalmente permeada só de felicidade e alegria. Mas há uma necessidade de concorrência. Então, por exemplo, tem pessoas que saiu a última edição do iPhone, né? E porque eu preciso manter um status, eu começo então a ter realmente alguns sentimentos de inveja. Pode ser uma delas que pode me levar à cobiça. Como eu disse, a gente não vai ler a lição, mas a gente vai comentar sobre os principais pontos. Ele fala também do episódio que houve entre Caim e Abel, né, pela dedicação de um e pela inveja do outro, quando um apresenta, no caso Abel apresenta uma oferta e que foi apreciada por Deus, que Deus olhou para o coração dele, enquanto Caim apresentou uma oferta qualquer. Então, há um momento ali também que acontece entre aqueles dois irmãos e que a gente sabe que gerou um assassinato, né? A inveja, no caso, ele trata aqui, pode ser algo mortal. Cuidado, a gente precisa ter
esse discernimento. Ele fala assim, o 10º mandamento é claro, quando se diz que o pecado cobiçar casa do próximo, implica em dizer que não se deve ter olhos cobiçosos no lar, na família, no patrimônio, saúde, filhos e conquistas, né? Então, a gente vê que cobiça vai além de muitos outros sentimentos que a gente possa ter e desejar na nossa vida. Ele fala assim, o último mandamento também exorta que o pecado de cobiçar a mulher do próximo. Eu já falei, muitas vezes a gente se remete a esse momento, mas a cobiça é muito mais abrangente, não trata-se apenas desse caso. Aqui também nós temos aqui, ó, podemos desejar, mas nunca cobiçar. Ou seja, eu falei há pouco que a gente pode ter esse desejo no nosso coração de desejar ter uma casa melhor, uma casa na praia, um carro melhor, mas nunca sendo motivado porque o outro fez, o outro tem, o outro, ou que a gente quer exatamente o que está na mão do outro. Então é importante que a gente se dê conta nisso. Entretanto, vale ressaltar que o ato de cobiçar foi salientado pelo Senhor Jesus quando mencionou uma parábola que reprovando a avareza. E a gente sabe que a avareza é amor ao dinheiro, né? Ele está lá em Lucas 12, de 13 a 21, que ele fala do rico insensato, aquele que fez a sua colheita, deu muito grande, ele derrubou os celeiros, fez outro, e ele falou assim, olha, alma, agora descansa, regala e tal, e Deus fala assim, louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tu tem preparado, para quem serás? Então, a gente pode ter uma vida tranquila nesse mundo, em termos de ter coisas, de ambicionar, vamos assim, no bom sentido da palavra, ter um status melhor num mundo tão difícil, mas a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa estar muito alicerçado no Espírito Santo de Deus, a fim de que a gente não esteja deixando as brechas, porque quando o inimigo encontra as brechas, ele aproveita todas. E é importante a gente não baixar a guarda. Ele vai falar que o apóstolo Paulo disse que de ninguém cobiçou a prata, nem ouro, nem veste. Desejar ou almejar não é pecado, ele fala. A televisão, jornais, revistas, redes sociais, como eu falei há pouco, tá vendo? Internet usa a propaganda para divulgar que produtos que, segundo os meios de comunicação, são uma solução de quem busca a felicidade. Propaganda enganosa, mas isso gera na gente cobiça, inveja, enfim, desejo, até concupiscência. Você sabe o que é concupiscência? É o desejo, está voltado à questão de um desejo sexual, mas muitas vezes, quando há propagandas que aparecem, uma dose grande de sensualidade e tudo mais, isso desperta no homem ou nas mulheres também a concupiscência. E aí vai, né, a gente bem coloca agora aqui aquele ditado que diz que um abismo puxa um outro abismo. E eu quero lembrar aqui a você, que o nosso tempo já está acabando, de como agir para que os olhos não contaminem o coração. Vamos lá. O que fazer quando o coração deseja muito aquilo que o meu vizinho tem? Olha só. O 8º mandamento proíbe o roubo, mas o último mandamento vai além, diz que pecado é desejar, o pecado do desejo de roubar. O 10º mandamento nos alerta que existe um abismo entre o desejo e a cobiça. Então, gente, preste bem atenção. A gente nunca vai deixar um sentimento, um pecado, do dia para a noite, mas a gente pode trabalhar todos os dias para que o nosso coração, a nossa vida, esteja pautada na vontade de Deus e servindo aos seus propósitos. Uma coisa que é importante a gente falar aqui. Paulo vai dizer o seguinte, que aonde o pecado foi muito, a graça foi ainda maior. Isso não nos dá a condição de a gente viver pecando, mas nos remete à ideia de que nós podemos confiar em Jesus, confiar na sua graça, que nunca vai faltar, e nos lançar ao trabalho, que é trabalho mesmo, não tem jeito, ao trabalho que nós temos que fazer enquanto estivermos nessa terra, de que é nos colocar à disposição de Deus e buscar fazer a sua vontade, mesmo em detrimento da nossa, porque a vontade dele é a melhor, a mais perfeita e agradável também. Espero que eu tenha te ajudado com esses 15 minutos aqui de aula e que você possa olhar na revista algo mais detalhado e complementar esse estudo
que eu acabei de apresentar para você. Que Deus te abençoe.